quais os sonhos você tem na sua vida e talvez tenha alguém aí do outro lado da tela que precise ouvir o que eu tenho para dizer. Esse vídeo não vai ter muita edição, esse vídeo não foi planejado, na verdade. O cenário tá montado porque eu tava gravando mais cedo, mas ao longo do dia me bateu uma sensação meio que de nostalgia e ao mesmo tempo que de gratidão. Então eu decidi gravar esse vídeo aleatoriamente para conversar com você sobre sonhos. E eu passei o dia inteiro gravando, né? Eu trabalho nisso o dia inteiro e não tenho o menor problema com isso. Não é um peso, não é um fardo para mim, porque no fundo eu amo o meu trabalho. Então assim, eu fico horas sem comer, fico horas gravando, horas em pé, bato perna na rua, vou para provador, e isso nunca é um problema. Mas as coisas vêm acontecendo de uma forma que eu jamais imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que elas fossem acontecer dessa forma. E eu tô um pouco nostálgica hoje e eu decidi conversar com vocês a respeito de coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente sempre esperou, mas quando elas acontecem parece que não é real, sabe? Talvez você não me conheça e quem não me conhece não vai entender muita coisa, então eu vou contextualizar um pouco da minha história para as seguidoras novas e as que já me acompanham um pouco mais de tempo conhecem um pouquinho ali da minha história. Eu sou uma mulher que veio de baixo, a minha família nunca teve condições financeiras, então, querendo ou não, a escolha de uma profissão sempre foi baseada no dinheiro, na minha família e na maioria das famílias dos brasileiros, eu acredito. E nunca foi uma opção para mim trabalhar com moda, porque querendo ou não, é uma profissão cara, e geralmente pessoas que têm mais dinheiro, né, gente rica, que trabalha com moda, porque tem condições de pagar os materiais e tudo mais. Só que eu nunca senti vontade de trabalhar com moda. Eu sempre fui entusiasta de beleza e de moda, mas eu nunca senti vontade de trabalhar com isso. Porque, no fundo, eu queria suprir a necessidade da minha família de trazer dinheiro para dentro de casa. Então, eu não sou abastada, eu não vim de uma família rica e não tem problema nenhum as pessoas que vieram de uma família rica e tiveram um pouco mais de privilégio na vida. Eu só tô querendo contextualizar para vocês da onde eu vim e entender o porquê dessa minha fala. Eu passava, e eu não quero que esse vídeo seja de lamentação e nem de uma coisa um pouco mais de superação e ao mesmo tempo de autorreferencialismo. E não é isso que eu quero. Eu só quero contar a história real da minha vida para vocês e mostrar para você que você pode e que você deve acreditar nos seus sonhos. Porque se até eu consegui, se até eu venci, você também consegue. Quando eu era mais nova, a minha família tinha um pequeno negócio, uma pequena pensão, e quando eu saía da escola, assim que eu saía da escola, eu estudava de manhã, e assim que eu saía da escola, eu ia direto para essa pensão, almoçava, e logo depois eu ajudava os funcionários, né, 2 ou 3 funcionários que tinham ali, para entregar quentinhas no centro da cidade em que eu morava. Então, não é um peso para mim falar disso, eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu ajudava a minha família, ajudava a minha mãe, a minha avó, porque a gente tinha, né, levar dinheiro para dentro de casa. Então, no centro da minha cidade, a maioria das pessoas me conhecem porque desde muito pequenininha eu sempre ajudei trabalhando a minha família. Então, acontecia que eu entregava quentinha, passava o dia inteiro, então eu ficava com a roupa com cheiro de comida absurdo e vira e mexe, tinha um cliente ou outro que eu tinha que entregar, que era pro lado de uma loja que hoje, para mim, é absurdo trabalhar com ela. Eu fico até emocionada de falar, porque a C&A, eu sempre tive um carinho muito grande pela C&A, porque sempre que eu passava em frente à loja, eu prometi que eu não ia chorar. Quando tinha uma quentinha ou outra que eu tinha que passar em frente à C&A, eu ficava olhando os manequins, e era uma loja grande, né? Até hoje tem essa loja lá. E eu ficava olhando os manequins e de tempos em tempos assim, eu olhava e eu falava, nossa, que roupa linda. E eu não tinha condições de comprar. A minha mãe não tinha condições de me dar. Minha mãe criou a mim e os meus irmãos. Desculpa, gente. A minha mãe criou a mim e os meus irmãos sozinha. Ela foi mãe solo. Então, o que a gente tinha era suficiente para poder sobreviver. Então, a gente nunca teve dinheiro assim para ter luxo. E querendo ou não, naquela época,
Pra gente comprar roupa na C&A era mais caro, porque tinha outras lojinhas de 10, 15 reais na cidade. Essas lojinhas de camelô, o próprio camelódromo, era muito mais barato. E querendo ou não, acabava que a C&A acabava sendo muito caro para minha mãe. Então a gente nunca teve condições de ter roupa da C&A, roupa da Marisa, que eram lojas mais caras. E eu sempre tive um carinho muito grande pela C&A, porque eu passava em frente à loja e eu desejava aquelas roupas, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Então, passaram-se os anos, a minha mãe foi empregada doméstica, lá embaixo que a gente fala, né, na zona sul do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro e vim da Baixada Fluminense. E a minha mãe trabalhava lá embaixo e as patroas de vez em quando faziam limpa no guarda-roupa e mandavam para mim e para minha irmã. Eu tenho uma irmã que tem 4 anos de diferença, então eu tenho 24, ela tem 20. E elas mandavam, então quando as roupas eram pequenas, roupa da filha, roupa da sobrinha, ou até a própria roupa delas, que era pequenininha, né, 34, 36, que cabia em mim e na minha irmã, a minha mãe trazia as bolsas de roupa de doação delas. E eu não tenho vergonha alguma de falar isso, porque não é nenhum demérito para mim ter tido que usar roupas usadas, até porque minha mãe tinha que cuidar de mim e dos meus irmãos. Então não era algo necessário, era luxo roupa. E hoje recentemente eu fui chamada para apresentar uma coleção na C&A, uma coleção nova. Algumas influenciadoras foram chamadas para apresentar a coleção e eu fui. E foi assim, uma coisa muito incrível para mim, porque eu nunca imaginei que um dia eu pudesse trabalhar com a marca, com a loja, que um dia eu passava na frente e desejava as roupas e não tinha dinheiro para comprar. Hoje, todo mês chega um pacote da C&A aqui em casa, um pacote enorme de roupa que eles me mandam. E toda vez que chega, eu nunca consigo me acostumar. A minha maquiagem deve estar toda borrada, mas eu peço perdão a vocês. Toda vez que chega o pacote aqui em casa, com as roupas, eu sou grata, eu agradeço a Deus, mas tem pessoas que vão se acostumar com isso, porque todo mês vai chegar. Mas toda vez que chega, e a minha mãe é prova disso, ela vê a minha felicidade e a minha alegria. Eu nunca vou me acostumar com isso. Quando eu vou fazer publicidade com alguma marca e o press kit chega, a caixinha chega, eu vou lá na caixa postal, busco e trago para casa, é sempre uma emoção. É como se eu fosse uma eterna criança recebendo aquele produto, recebendo os produtos das marcas para poder fazer a publicidade, porque para mim isso nunca foi uma realidade. E eu me emociono falando, porque é algo que realmente para mim é surreal. E vocês veem uma Thaís super forte e feliz e alegre, decidida, e conversando com vocês com uma autoridade, passando o conhecimento que eu aprendi, porque ao longo da caminhada eu larguei a faculdade de Direito, que eu tinha estudado pra caramba para poder passar, eu fui bolsista, né, pelo ProUni, então eu sei a dor que é ter que lutar o dobro para poder ter um estudo, para poder ter alguma coisa na vida, porque eu vim de baixo. A minha mãe não tinha condição de pagar a faculdade, então eu tive que ralar muito, estudar muito para poder entrar numa faculdade como bolsista, e depois, quase terminando a faculdade, eu larguei tudo para poder vir trabalhar com moda na internet, porque é a minha paixão, é o que eu amo fazer, e vocês sempre me veem tão forte, mas no fundo, eu ainda sou uma criança, aquela criança que passava na frente da vitrine e não tinha condições de ter tudo aquilo. Então, tudo que chega para mim, tudo de roupa, de tudo que vocês imaginarem que chega para mim, todos os trabalhos que eu faço, todas as publicidades que eu faço, eu fico extremamente feliz. E eu não consigo fingir costume, porque para mim é incrível. Eu jamais na minha vida imaginei que eu fosse trabalhar com isso, que eu fosse trabalhar com internet, que pessoas fossem me assistir e que eu pudesse ter essa visibilidade tão grande que eu tenho hoje. E a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse vídeo é que se até eu, que vim da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, de uma família humilde, pobre, que não tinha condições financeiras, que não tinha perspectiva alguma de futuro,
que não tinha condições de comprar as coisas, era tudo muito limitado, era tudo muito escasso, era tudo racionado. Se até eu, que estudei a vida inteira em escola pública, que não tive oportunidades, eu tive que criar as minhas próprias oportunidades. E hoje eu estou aqui falando com vocês. Tenho um salário muito bacana, eu ganho muito bem, sou bem-sucedida na minha área, sou uma profissional de ponta naquilo que eu exerço. Se até eu consegui chegar onde eu cheguei e conseguir ter visibilidade de marcas grandes que trabalharam comigo, marcas internacionais, marcas nacionais, marcas grandes como a C&A me notaram, se até eu, da onde eu vim, consegui, você também consegue. Isso daqui não é papo de coach, eu não tô querendo aqui te motivar de alguma forma, tocando no teu emocional. Eu estou dizendo com todas as letras que se eu fui capaz, e se eu conseguir, você também consegue chegar aonde você quiser. Porque eu não tinha perspectiva alguma de futuro, eu fui criada sem pai, eu não tinha nada, eu não tinha absolutamente nada. Eu só tinha um sonho, que era dar orgulho para minha família. E eu espero que esse sonho esteja sendo cumprido. Então, assim, esse vídeo aqui é um vídeo mais coração, não tem roteiro, não tem nada, as luzes já estavam tudo aqui montadas porque eu estava gravando durante o dia, mas me bateu essa vontade de falar sobre isso aqui no meu coração e eu acredito que nada é por acaso e talvez tenha alguém aí do outro lado da tela que precisava ouvir isso hoje, sabe? Às vezes a gente acha que não conquistou nada, às vezes a gente olha para trás e fala assim: ah, mas eu não consegui nada na minha vida. Nada é uma palavra muito forte. Se você parar para pensar da onde você era, de onde você veio, da onde Deus te tirou, e não importa se você acredita em Deus ou não, mas eu tô falando daquilo que eu acredito, da onde Deus te tirou, da onde você saiu, da onde você veio, as coisas que você teve que passar para chegar até aqui. Ah, Thais, mas eu não sou muita coisa, mas você ainda é alguma coisa. Não fala que você não tem nada. E não queira desistir dos seus sonhos antes mesmo deles começarem a ser gerados. Porque eu não tinha a menor noção de que eu seria isso hoje. E Deus transformou a minha vida, Deus conseguiu me dar forças para conseguir alcançar os meus objetivos. E eu sempre tive objetivos audaciosos, ambiciosos na vida, mas nenhum deles era tão grande e tão lindo quanto o que eu vivo hoje. Então, se tem a mensagem final desse vídeo aqui, é para você acreditar nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Acredite que você é capaz, que é possível, porque se até eu, com todas as minhas limitações, conseguir, você também consegue. Então, eu espero que essa mensagem chegue no teu coração, que você reavalie os teus projetos, os teus sonhos, porque num primeiro momento você pode olhar para alguma coisa e falar assim: Thais, é impossível. É impossível hoje, na realidade que você tem hoje, no campo de visão que você tem hoje, mas você não tem noção do que o futuro espera para você, do que o futuro tem reservado para a tua vida. Então, não se limite, não queira limitar e engaiolar os teus sonhos na visão periférica que você tem agora. Se limite apenas a acreditar que é possível, que você é capaz e que de uma hora para outra as coisas podem mudar completamente e você conseguir alcançar coisas muito maiores do que aquelas que você sonhou. Desculpa pela choradeira, né, pela emoção, eu tenho andado um pouco mais emotiva, por conta de estar chegando aí os 100 mil inscritos, meu aniversário também está chegando, então chega no final do ano eu fico assim um pouco mais abalada emocionalmente, de uma forma positiva, eu fico mais nostálgica, mais reflexiva, e eu só queria dar essa mensagem para vocês. Então comenta aqui embaixo se por acaso essa mensagem chegou no teu coração de uma forma positiva. Eu acredito nos meus sonhos. Eu espero que essa mensagem tenha sido positiva para você, que tenha reavivado as tuas esperanças na vida, fortalecido as lentes bonitas que nós conseguimos enxergar a vida e as oportunidades. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui.
Um grande beijo, eu amo vocês!